Eu cumprimento a Igreja de Cristo esta noite com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz viva e reine em nossos corações, não só hoje, mas eternamente. Eu estou alegre por estar aqui com a paz do Senhor. Eu quero deixar uma palavra de Deus esta noite para esta igreja, para as pessoas amigas que estão ouvindo a palavra do Senhor. Eu me chamo Carlos Alberto, eu venho do estado do Maranhão, eu sou especificamente da capital, São Luís, e ali nós temos um grande celeiro de pregadores. Eu tenho viajado este Brasil pregando a palavra de Deus e quero aqui desde já pedir as orações dos irmãos, pois nós estamos também à frente de um grande projeto missionário, aonde nós realizamos cruzadas, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Nós estamos com uma cruzada na África ano que vem, e também estaremos em mais alguns países pregando a palavra de Deus e ganhando almas para o seu reino. Você pode me perguntar de onde vem o recurso para as viagens, para custear as cruzadas. Em primeiro lugar, vem de Deus. Segundo, vem de irmãos ofertantes, que Deus toque em seus corações e tenha abençoado esta obra. Tenho certeza que este congresso aqui tem várias pessoas que estão ajudando, que estiveram orando e continuam orando por este trabalho. Antes de pregar, quero dizer ao pastor Regis Silva, que eu estava dizendo para ele ali, sentado do lado dele, Deus tem levantado o Senhor para ser um grande pregador desta nação brasileira. Estes congressos que o Senhor tem realizado, eu tenho observado alguns congressos que o Senhor fez, alguns lugares aonde o Senhor já esteve pregando. O Espírito de Deus me diz aqui esta noite para dizer para o Senhor que é confirmação do seu ministério, e Deus ainda vai levar o Senhor além do que Ele tem levado, para a glória de Deus. Quem tem promessa de Deus, faça assim com a mão. Se você tem promessa de Deus, Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Se foi Ele que falou, se foi Ele que prometeu para você, mas ainda não aconteceu, Ele manda dizer para você aqui esta noite, que no tempo certo, na hora certa, pode ser impossível para você, mas para Ele é possível. Ele vai escancarar as portas do céu para você, porque Deus é fiel. Amém? Abra sua Bíblia no livro dos Salmos 126, nós vamos ler apenas um versículo, o versículo de número 3. Salmo de número 126, versículo de número 3. Também gostaria de pedir as orações dos irmãos, pois eu estou precisando de um milagre daqui para mais tarde, um milagre de Deus. E eu creio que Deus vai fazer este milagre para a glória dele. Salmo de número 126, verso de número 3. É um versículo já conhecido. Salmo de número 126, versículo 3. Quem achou, diga amém. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Meus amados e queridos
irmãos e obreiros e cantores que estão sentados aqui neste altar sagrado. Este versículo bíblico que acabamos de ler, ele nos mostra o Salmo de número 126. Neste Salmo, o autor, ele começa dizendo no título do Salmo: Deus é louvado porque retirou do cativeiro o seu povo. E se os irmãos observarem o versículo de número 1 do Salmo de número 126, a palavra do eterno Deus nos diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Versículo 2: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. O versículo 3 novamente: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Este salmo, ele fala do cativeiro babilônico, aonde o povo de Israel ficou aprisionado por 70 anos. Este salmo, ele fala justamente deste cativeiro. O povo judeu, na época do profeta Jeremias, se os irmãos abrirem a Bíblia no Antigo Testamento, no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 5, a palavra do Senhor, ela é enfática em nos revelar que antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te dei por profeta às nações. Antes que Jeremias nascesse, antes que Jeremias imaginasse que iria nascer, Deus já havia projetado o seu nascimento. Deus já havia projetado que ele seria um profeta. Deus já havia decretado e projetado que ele pregaria a palavra de Deus. Deus já havia decretado lá na sua onisciência, lá na sua soberania, que ele profetizaria para o povo de Judá e para o povo de Israel. Se os irmãos examinarem o livro do profeta Jeremias, tanto os reis como os príncipes e os governadores de estado daquela época, eles cultuavam a Deus, mas os seus corações estavam longe do Senhor. Eles ofereciam sacrifícios, mas os seus corações não estavam na presença de Deus. Eles cultuavam ao Senhor, mas os seus corações estavam longe do Eterno. Nos dias de hoje, tem muitos pregadores, tem muitos pastores, me permita dizer isto aqui, que estão pregando, estão cultuando, mas os seus corações estão longe da presença de Deus. Tem muita gente que está cantando, não falando dos cantores que estão aqui, pois eu sei que estão comprometidos com a obra, mas tem muito cantor aí que se diz famoso, e eu já sentei no púlpito com muitos deles. Eles estão cantando, mas os seus corações estão longe de Deus. Você quer cantar? Tenha compromisso com Deus. Você quer pregar? Tenha compromisso com o Senhor. Sabe por que ele chamou Jeremias? Porque Jeremias tinha compromisso com Deus. Você quer ser um grande evangelista?
Você quer ser um conferencista internacional? Você quer ser um cantor usado por Deus? Você quer ser um missionário em algum país, em algum povoado, em alguma tribo indígena? Tenha compromisso com Deus. Deus está precisando de homens que tenham compromisso com Deus. Eu tive a oportunidade de conhecer um dos maiores missionários da nossa nação. Pastor Regis Silva sabe quem é. Ele já não está entre nós, ele já está com o Senhor. Pastor Cisino Bernardino, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele esteve uma vez em uma das cidades do Maranhão, em uma cidade chamada Imperatriz, e eu estava lá naquela cidade quando ele e a equipe dos Gideões estavam lá. Eu estava numa rádio de Imperatriz, quando deu mais ou menos 11h30 para meio-dia, o pastor Cisino chegou com uma equipe dos Gideões missionários da última hora. Eu sempre tive o desejo de pregar nos Gideões e na cidade de Camboriú, e Deus já havia me falado que um dia eu estaria lá naquela cidade pregando. Ele deu uma entrevista na rádio. Quando ele saiu da rádio, ele falou comigo e me fez o convite para estar pregando em Camboriú, Santa Catarina. Eu estive lá pregando vários trabalhos da igreja Assembleia de Deus em Camboriú, e já estive pregando em extensões de congressos dos Gideões. Pastor Regis Silva sabe disso e conhece a equipe dos Gideões. Sabe por que eu estou falando isso? É porque eu ia pregar lá e em outros lugares, mas comprometido com Deus e com a sua obra. Eu já preguei muitos eventos grandes, mas não recebo oferta e nem cobro oferta para pregar. Se o pastor lá sentir, ele me entrega, mas se ele não sentir, glória a Deus também. Amém? Tem que ter compromisso com Deus e com a sua obra. O povo de Israel, eles estavam cultuando, eles estavam anunciando as coisas de Deus, mas os seus corações estavam longe do Senhor. O povo de Israel chegou a tal ponto que eles chegaram a uma escala grande em pecado na presença de Deus. Deus levanta Jeremias para pregar a palavra de Deus e para profetizar a nação de Judá e a nação de Israel. Se eles não se arrependessem, a nação da Babilônia invadiria Jerusalém, invadiria Judá, invadiria Israel e os levariam cativos para a Babilônia. Jeremias avisou, Jeremias orientou, Jeremias profetizou, Jeremias falou, mas eles não ouviram. Jeremias profetizou 23 anos e eles não ouviram e nem obedeceram à voz de Deus. Hoje tem muita gente que está no cativeiro do pecado. Sabe por quê? É porque quer. Deus está avisando, Deus está orientando, Deus está dando a direção. Estão na desobediência, estão no cativeiro do pecado. Meu querido amigo, o Espírito de Deus manda te dizer aqui esta noite está aqui Jesus de Nazaré, e se você aceitá-lo, Ele vai te arrancar desse cativeiro. Qual é o cativeiro que você está preso? Ele está aqui para libertar você deste cativeiro. É o cativeiro da bebida? É o cativeiro do cigarro? Ou de outras mazelas deste mundo? Ele está aqui para libertar você. É porque o homem fica pensando só no que ele vai perder. Ele não pensa no que ele vai ganhar.
Eu vou perder de ir nas festas. Eu vou perder o esquema com aquelas morenas bonitas e aquelas moças. Eu vou perder de fumar aquele cigarro que eu gosto de fumar. Eu vou perder de assistir as minhas novelas. Eu vou perder de assistir os filmes. O homem só pensa no que ele vai perder. Ele não pensa no que ele vai ganhar. Olha o que você vai ganhar: perdão dos pecados, transformação, vida eterna e morada no céu. Quem vai morar no céu, levante a sua mão e dê glória a Deus. Ele está aqui esta noite. Jeremias capítulo 27. Jeremias orienta o povo a obedecer a palavra de Deus e a se submeter à Babilônia, mas eles não ouviram a voz de Deus. Foram para o cativeiro da Babilônia. Sabe quantos anos eles ficaram lá? 70 anos. Porque não ouviram e não obedeceram a voz de Deus. Tem muito crente que está em tribulação e em castigo de Deus, porque não ouviu a voz de Deus, não obedeceu a voz de Deus. Obedeça a voz do Senhor, obedeça a voz de Deus. O Espírito de Deus está falando aqui esta noite. Obedeça. Ele está falando aqui neste púlpito. Obedeça a voz de Deus. Obedeça, 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 obedeça. Levanta a tua mão aí. Obedeça a voz de Deus. Ele está aqui. Ele arranca do cativeiro do pecado. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você invocar Ele hoje, Ele vai te salvar. Amém? Ele vai salvar você. Quantas pessoas aqui ainda não são crentes? Faça assim com sua mão. Quem ainda não é crente, faça assim. Tem algumas pessoas que não é crente. É hoje que Ele vai tirar você desse cativeiro. Na hora do apelo, aceita Ele hoje, que Ele quer arrancar você desse cativeiro chamado pecado. Pastor Regis, Deus tem curado em alguns lugares aonde eu tenho pregado. E um caso que eu fiquei admirado, eu estava pregando em uma determinada área lá do nosso campo, pois lá em São Luís o nosso campo é dividido em áreas. Eu estava pregando em uma das áreas da nossa igreja, Assembleia de Deus, quando no final da mensagem o Espírito de Deus falou no meu espírito: tem uma filha minha que esta noite, que ela está com os 2 pés inchados, ela está com o rosto completamente inchado, ela tem um problema em uma das veias que vai para o coração. O Espírito de Deus falando no meu espírito: chame ela à frente, porque eu vou curá-la esta noite. Ele me disse, e eu falei para a igreja. A irmã levantou a mão lá atrás, obreiros que estão aqui. Quando a irmã chegou na frente, confirmação da palavra, os 2 pés estavam inchados, o rosto inchado, e ela disse que tinha problema em uma das veias que ia para o coração. Quando Ele direciona e você crê, Ele opera o milagre. A irmã foi curada
Os pés dela não estão mais inchados, o rosto não está mais inchado, e o problema em uma das veias foi resolvido. Ela fez até exame e foi comprovado a cura, porque Ele é Deus. Fora outros casos que Deus direcionou e Ele curou. Esta noite, não é eu que estou dizendo, é o Espírito de Deus que está mandando dizer aqui esta noite. Se você crê, Ele pode arrancar enfermidades aqui esta noite. Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda transforma, Ele ainda salva, porque Ele é Deus. Jeremias profetizou. Sabia que hoje tem muito Jeremias? Você sabia que hoje tem muito Jeremias? Diga para o irmão que está do seu lado: você é um Jeremias. Tem muito Jeremias hoje que está pregando, está ensinando, está mostrando o caminho para o povo, mas ele é apedrejado como Jeremias foi. Meu irmão, obreiro que está aqui esta noite, não tenha medo de pedrada não. Continua pregando, continua profetizando, continua falando a palavra de Deus. Não tenha medo de nada, não tenha medo do diabo, não tenha medo dos demônios, não tenha medo de homem. Deus é com você. O irmão estava pregando aqui e ele disse que só a saudação dele, ele já estava alegre. Eu conheço alguns pregadores que se ele não pregar muito, ele fica zangado, fica brabo. Mas eu vi a humildade desse jovem, e eu me lembro dele, eu vendo ele, eu me lembro de anos atrás, aquela ansiedade para pregar, aquela ansiedade de pegar um avião para viajar por este mundo, para pregar a palavra de Deus. Querido, não é eu que estou dizendo para você, é o Espírito de Deus que manda dizer para você aqui esta noite. Ele vai abrir portas para ti. Só confia nele, na hora certa, no tempo certo, as portas vão se escancarar para você, porque Ele é Deus. O povo judeu ficou 70 anos no cativeiro babilônico, mas em Jeremias capítulo 30, Deus promete libertá-los do cativeiro. Como foi liberto? Anos depois, eles saíram do cativeiro através de um homem chamado Ciro. Deus libertou o povo judeu do cativeiro da Babilônia. E hoje Ele quer libertar pessoas através de Cristo do cativeiro, do pecado e de muitas mazelas dessa sociedade. Sabe o que está acontecendo hoje, meus irmãos e amigos? Esses homens que não têm compromisso com Deus e com a sua palavra, lá na minha cidade eu já estou combatendo isto. Eles querem aprovar um projeto de lei aonde o pai pode casar com a filha, aonde o homem pode ter várias mulheres, aonde o homem tem liberdade para se relacionar com seu filho e com a sua filha. Isso não está de acordo com a palavra de Deus. O padrão de Deus é um pai e uma mãe e os seus filhos. O padrão de Deus é um homem e uma mulher unidos através do casamento. Eles querem quebrar o padrão de Deus. E eu quero dizer uma coisa aqui para os irmãos esta noite: a coisa vai ficar feia mais do que está. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1: sabe, porém, isto: nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos. Sabe o que é trabalhosos no grego?
tempos turbulentos, difíceis, devastadores, que virão sobre o mundo, e isto já está acontecendo. Meu querido, o tempo está se esgotando. Esses projetos que eles estão planejando, isto aí é tudo cumprimento da palavra de Deus. Na Bolívia, eles estavam impedindo de pregar o evangelho, e a igreja e os crentes estavam sendo perseguidos. É cumprimento da palavra de Deus. Você pensa que hoje, você sabia que hoje tem muita gente que quer ser pregador? Eu sou pregador gospel, eu sou cantor gospel, mas não tem compromisso com Deus. É só vir qualquer tribulaçãozinha, ele desiste logo. Sabe por quê? Não tem compromisso. Se você é crente, pode colocarem uma arma na tua cabeça, mas tu não vai negar o teu Jesus. Tu não pode negar o nome de Jesus. Mesmo que eles proíbam, a igreja vai continuar pregando, sim. Vai continuar enviando missionários, sim. Vai continuar evangelizando, sim. Vai continuar convidando, sim, para aceitar Jesus. Porque quem está no comando de tudo é Ele, é Deus, o Senhor dos exércitos. Ele é maior e Ele está conosco. Meu querido amigo, é este Jesus que eu te ofereço aqui neste lugar. É Ele que está falando aqui esta noite. E Ele quer salvar você, quer salvar a tua família, quer tirar você desse cativeiro de pecado, para que você tenha uma vida plena, feliz e alegre na presença de Deus. Amém? Depois que eu for embora aqui deste trabalho, eu ainda tenho muitos lugares para pregar. E cada lugar que eu vou e prego a palavra de Deus, eu saio realizado, porque eu fiz a obra do Senhor. Amém? E eu gostaria de orar pelos enfermos aqui esta noite, pois o Espírito de Deus tem me dado esta oportunidade de orar e as pessoas serem curadas para a glória de Deus. Todos que estão enfermos, eu gostaria de convidar você a vir aqui à frente para receber uma oração de fé, para Deus tocar em você e arrancar esta enfermidade que está na tua vida. E aqueles que querem aceitar a Cristo, se quiserem, o trabalho ainda vai continuar. A oportunidade está franqueada para você aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Todos que estão enfermos, eu convido a chegar aqui à frente. Se você está enfermo, eu peço que você chegue até aqui, para nós orarmos por você e crermos que Deus vai curar você aqui neste lugar. E para encerrar a mensagem, João 1:29 diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está aqui esta noite para tirar você desse cativeiro do pecado. Todos aqui estão enfermos? Sim. Tem alguém que deseja aceitar Jesus esta noite? As pessoas amigas que ainda não aceitaram a Cristo,
A oportunidade está aberta para você aceitar Jesus aqui esta noite como único e suficiente Salvador. Mas o Espírito de Deus está me dizendo aqui que tem uma filha dele aqui no meio destas irmãs, que ela chegou aqui na frente com uma enfermidade, e ela crê que Deus vai curá-la aqui esta noite. Ela saiu de casa pensando nisso, e o Espírito do Senhor está me dizendo isto, e Ele me diz que ela está aqui. Se esta irmã quiser levantar a mão, ela levanta, mas se ela não quiser, ela fica quietinha no lugar dela. Mas o Espírito de Deus está me dizendo que Ele vai arrancar a tua enfermidade aqui esta noite, minha querida irmã, porque Ele é Deus. Eu vou orar pelos enfermos, e no final da oração você vai dizer se você foi curado. Se você não foi curado, não diga nada, porque Deus tem duas formas de curar: ou Ele cura instantaneamente, ou Ele cura por etapas. Ele cura de pouco, até que a cura se exemplifica e se revela na sua vida. Coloque a mão em cima aonde está a tua enfermidade. Aonde estiver a enfermidade, coloca a tua mão. Isso aqui não é enrolação, não é teologia da prosperidade, tem nada a ver com isso. Isso aqui é palavra de Deus que eu estou pregando. Amém? Feche os olhos e vamos orar. Eu peço à igreja que me ajude em oração, pois o Espírito de Deus está me inflamando aqui esta noite. Pai amado, eu preguei a tua palavra, Senhor. Pai amado, eu não passo de pó e cinza, Senhor. Eu não sou nada sem o Senhor, mas foi o Senhor que me usou aqui neste lugar, Senhor. E eu te peço agora, segundo a tua direção, segundo a tua palavra, que o Senhor repreenda, que o Senhor expila aqui esta noite, que o Senhor retire, que o Senhor arranque, que o Senhor cure, que o Senhor derrame a tua unção de poder sobre este filho, sobre esta filha tua que está aqui, Senhor, pedindo uma cura, confiando na tua mão, confiando no teu poder, Senhor. Espírito de Deus, segundo a tua direção, segundo a tua vontade, arranca enfermidades aqui neste lugar. Espírito Santo, cura esta filha tua, cura este filho teu, cura este jovem, cura esta jovem, cura este obreiro, Senhor. Ó Espírito Santo, derrama a tua unção de cura aqui neste lugar. Pai amado, independente do que seja a enfermidade, aonde esteja alojado a enfermidade, eu te peço, arranca agora, tira agora, Espírito de Deus, segundo o teu querer, segundo a tua soberana vontade e de acordo com a tua direção. Espírito Santo, cura, Espírito Santo, tu tem total liberdade para curar, tu tem total liberdade para arrancar a enfermidade. O Espírito de Deus está me dizendo que Ele já está expelindo enfermidades aqui de duas irmãs. Ele já está arrancando a enfermidade. Oh, querido Espírito de Deus, tu estás aqui neste lugar, e esta unção poderosa que eu estou sentindo aqui esta noite, eu peço a ti que o Senhor derrame sobre eles, que o Senhor derrame sobre a tua igreja, que o Senhor derrame sobre os obreiros que estão aqui neste lugar, Senhor. Espírito Santo, cura, segundo o teu querer e segundo a tua soberana vontade.
Você está sentindo esta unção vinda de Deus? Os irmãos que estão aí, sintam a unção de Deus. Os irmãos lá, sintam a unção de Deus. Os irmãos lá, sintam a unção de Deus. Os obreiros aqui, sintam a unção que já está sendo derramada aqui neste lugar. Pois eu estou cheio aqui esta noite. Eu estou cheio da graça. Pastor José Carlos, sinta esta unção poderosa da parte de Deus. Sinta esta unção poderosa. Oh! Tem duas irmãs aqui que ele já expeliu enfermidade aqui. Minha santa, se você sentiu, faça assim com a sua mão. Deus está me dizendo: tem duas irmãs aqui que ele já curou. Minha santa, se você sentiu a cura, levanta a tua mão assim e diga que você sentiu o toque de Deus. Levanta a tua mão assim e diga: eu senti o toque do Eterno aqui esta noite. Eu não vou inventar história, meu irmão, é Ele que está falando. Eu sei quem está falando comigo aqui neste lugar. E Ele está dizendo: tem duas filhas minhas aqui que eu já curei. E eu gostaria que elas subissem aqui no palanque. Eu vou esperar você subir, porque Ele está dizendo que você já foi curada. Venha, minha santa, para mostrar para este mundo incrédulo e perverso que o nosso Deus ainda cura. Eu vou esperar esta filha de Deus antes de passar o microfone para o pastor. Se você sentiu a cura, suba aqui e declare esta cura para todos, em nome de Jesus. Quantos receberam a oração e sentiram que já estão curados? Faça assim com a sua mão. Tem pessoas que já estão levantando a mão, mas eu quero aqui as duas irmãs. Se elas estiverem aqui, venha em nome de Jesus. Suba aqui para os irmãos conhecerem que você foi curada para a glória de Deus. Irmão Carlos, eu estou com vergonha. Deixa a vergonha de lá e venha, em nome de Jesus. Eu estive pregando em uma cruzada. Uma irmã subiu no palanque dizendo que foi curada de coluna. Ele curou você aqui. Suba e declare aqui. Minha irmã, a irmã quer subir aqui rapidinho? Suba aqui rapidinho. Rapidinho, antes de passar o microfone aqui para o pastor. Isso aqui é importante, sabe por quê? Para todos conhecerem que Ele ainda cura. Amém? Os irmãos aqui creem que Ele cura. Ele está aqui. Cadê a irmã? Ela que vai falar, fala aí. Eu sou da igreja com a paz do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que eu estava sentindo dor nas minhas costas e eu não estou sentindo mais. Porque Deus que curou no passado, Ele ainda hoje, Ele ainda cura. É só para quem crê. E se você crê nesta noite, o Senhor vai curar mais alguém aqui nesta noite. Porque é só para quem crê.
eu estou saudável. Eu vim aqui não para ouvir o homem, mas sim para ouvir a voz de Deus. E eu já quero agradecer a minha rica oportunidade que o Senhor me deu nesta noite, porque Ele é Deus que resolve as causas. E eu creio, pastor, você foi um homem muito guerreiro na sua vida, e obra grande Deus ainda vai realizar na sua vida, porque Deus é fiel. Deus ainda fala com os seus profetas de Deus. E eu agradeço a Deus com a minha rica oportunidade, em nome de Jesus, amém. Quantos podem glorificar a Deus? Os irmãos que levantaram a mão ainda agora, façam assim de novo. Que sentiram que foram curados, que levantaram agora há pouco, faça assim com a mão. Olha lá. Amém? Ele ainda cura, meus irmãos. O teu Deus é poderoso. Ele ainda cura. E por onde eu estou indo, eu estou orando pelos enfermos. E Deus já me falou que é um dos lugares aonde eu for pregar. Ele não me disse onde era. Eu não sei se vai ser em outro país, se vai ser em outro estado, se vai ser lá no meu estado. Mas Deus falou: em um dos lugares aonde você estiver pregando, eu vou levantar 2 paralíticos da cadeira de roda. Você crê? Só crê, meu irmão. Você crê mesmo sem ver. E eu creio que Ele vai fazer. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.